Bem, então vamos iniciar a aula 3 do módulo 1. Eu vou apresentar o programa que foi desenvolvido para o Gateway. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, vai ficar um pouco maçante, mas eu acho que é importante você entender, né, eu explicar aqui, a lógica que foi desenvolvida dentro do Gateway. Eventualmente você quer replicar esse mesmo tipo de projeto para outro equipamento, para outra área, então é importante. De qualquer forma, todos os arquivos que a gente desenvolver aqui, o programa que a gente desenvolver, está disponível para download aqui no nosso treinamento. Beleza? Então, se você quiser, só baixar o programa, está tudo certo. Então, vamos lá. Eu vou utilizar o slide e, num segundo momento, eu também vou para o software. Vou lá para o HI Studio para mostrar dentro do ambiente de programação esse código, né, esse programa que a gente está falando. Mas o PDF aqui é legal porque ele está bem explicadinho. Eu coloco referências também para a documentação do próprio bloco, das funcionalidades que a gente está utilizando aqui. Beleza? Então, a primeira atividade que o Gateway está realizando é a comunicação serial com o medidor de energia. Quem executa essa tarefa é um bloco de função da biblioteca da HI chamado MDB Gateway. Ele é um bloco específico para comunicações Modbus. Você consegue utilizá-lo tanto para ler e escrever em equipamentos remotos, equipamentos Modbus. Bom, então o que a gente tem aqui? Tem a instância do bloco, tem aqui os parâmetros de entrada que foram utilizados, o parâmetro de start, que define a operação do bloco. Colocando ele como true, ele está sempre executando. Vamos pular aqui para esse outro parâmetro aqui, que é a porta de comunicação. Qual é a porta de comunicação do CLP ou do Gateway que você vai utilizar para disparar essa comunicação? É Ethernet? É serial? É aqui que você parametriza. No nosso caso, a COM1 está sendo utilizada. Nos equipamentos da HI Tecnologia, se tiver disponível a RS485, em geral ela está na COM1, tá certo? Em geral. Bom, outros parâmetros aqui de tempo. Esse iPullTime, ele é o tempo de pooling Modbus. 1 segundo. O que significa isso? A cada 1 segundo, o Gateway está disparando uma série de leituras para o nosso medidor de energia. Então, ele aguarda 1 segundo, expirou o tempo, manda todos os pacotes de leitura e para. Aguarda mais 1 segundo, dispara todos os pacotes e aguarda. E assim fica nessa sistemática. Eu já até acabei adiantando, né? O que seria esse outro parâmetro aqui? É o tempo entre os pacotes. Eu já vou falar mais para frente aqui, ó, sobre o canal de mapeamento. Mas, resumidamente, antecipando aqui, cada linha dessa que está preenchida no nosso código, cada linha é um frame que o nosso gateway dispara para o medidor e realiza uma leitura. Então, no caso aqui, a gente está disparando 4 leituras. Eu estou lendo endereços diferentes e quantidades diferentes. Mas cada linha dessa é um frame. É uma pergunta, o medidor responde, o equipamento vai para o próximo. Pergunta o segundo, responde, recebe a resposta. Pergunta o terceiro, responde e fica assim. Então, esses 40 milissegundos é o tempo entre esses pacotes. Então, o tempo de 1 segundo, você aguarda, deu 1 segundo, dispara os frames. E aí ele dispara o primeiro, aguarda 40 milissegundos, dispara o segundo, aguarda 40 mili, dispara o terceiro e assim por diante. A hora que ele terminou todos os frames de leitura, aí sim ele inicia essa contagem de 1 segundo. Ele aguarda 1 segundo e entra nessa sistemática novamente. Beleza? Esse parâmetro wcache é um parâmetro interno, tá? Eu não vou me aprofundar muito, mas é um parâmetro necessário, tá? Mesmo que você só vai fazer a leitura, uma leitura Modbus, você precisa preencher esse parâmetro aqui, tá? Ele é uma variável que precisa ser passada para o nosso bloco operar. E, internamente, ela é utilizada em casos que você precisa escrever, fazer uma escrita Modbus. Aí esse parâmetro é utilizado, tá legal? Mas ele é obrigatório, então ele está preenchido aqui. Bom, vamos lá para o parâmetro DMAPID, que eu deixei por último aqui. Esse parâmetro, ele especifica qual é o canal de mapeamento que o bloco vai se basear para fazer a comunicação Modbus. Tá certo?
passamos aqui o parâmetro 1 para o DMAP-ID. O que significa isso? Que dentro do nosso projeto, do HI Studio, existe um canal de mapeamento criado, tá aqui, e esse canal de mapeamento ele recebeu o ID 1. Olha lá. E dentro do canal de mapeamento é onde você vai preencher os endereços que você quer ler. Tá certo? Olha lá. Pô, Vinícius, quais são os endereços que você está lendo do medidor de energia? Tá aqui, ó. Eles estão preenchidos aqui. Então, no primeiro frame que a gente disparou na leitura, ele está lendo uma variável do tipo input register, começando do endereço 0, pegando 94 posições. É um vetor. No caso do segundo frame, é do endereço input register 98, pegando 2 posições. Aqui é um vetor de 6 posições e aqui é uma variável, o próprio endereço 220. Tá certo? Da onde que vem esses endereços? Bom, e esse aqui é um manual, é um mapa Modbus disponibilizado pelo próprio fabricante. Então aqui o fabricante ele disponibilizou para a gente aquelas informações. Olha lá, input register é o comando Modbus que o medidor de energia responde. Isso aqui é extremamente importante, o fabricante tem que fornecer para a gente. Qual que é o comando que está implementado, que o medidor responde? Então ele já deu a letra aqui para a gente, que é o input register. E os endereços. Olha lá, endereço 1, 2, 3, 4. E olha que interessante que o fabricante passou para a gente aqui. Ó. Podem ser lidos até 94 registros de uma única vez. Foi exatamente o que a gente fez. Nesse primeiro frame aqui, eu estou lendo do endereço input register 0. Por que eu coloquei 0 aqui? Porque o fabricante ele apresenta o endereço lá na tabela com offset de mais 1. Isso é uma característica do Modbus. Tudo vai depender do fabricante, né? Os fabricantes eles podem apresentar essa informação de diferentes formas, tá? Mas na prática, na realidade, aquele primeiro endereço está no endereço 0, tá? Tá no input register 0. Eu vou mostrar no detalhe na documentação. Vamos lá. Olha lá, essa primeira informação, aquele primeiro frame que eu disparei, eu coloquei lá input register 0. E aqui o fabricante colocou aqui para a gente o endereço 30.001. Esse 30.001, na verdade, é o endereço 0. É o input register 0. Esse 30.000 aqui ele vem só para classificar o tipo da leitura, né? Enfim, da função Modbus que está implementado ali dentro do equipamento. Tá legal? Mas na prática, esse endereço aqui representa o input register 0. E aí eu estou pegando 94 posições na sequência, né, em diante. Tá ok? Então é mais ou menos isso daí que eu queria mostrar. Então eu falei do bloco, a gente gastou um tempinho a mais aqui para passar essas particularidades, mostramos o datasheet, então isso aí é bem importante. E aqui eu deixo a documentação do bloco de comunicação. Isso aqui é bem importante, eu recomendo você estar sempre consultando a documentação dos blocos do equipamento, da lógica, para você entender cada vez mais detalhes. Vamos acessar aqui a documentação para você entender. Olha que documentação bacana. Essa é a documentação online do HI Studio. O próprio ambiente de programação tem uma documentação bem vasta de todas as funcionalidades, as características, e está aqui a documentação do bloco que a gente utilizou. Então, se você quiser entender mais detalhes, olha lá, ele tem muito mais parâmetros de entrada, você tem os parâmetros de saída que você pode manipular, inclusive a gente usa no nosso projeto, eu vou falar com mais detalhes, mas está lá, ó. Recomendo fortemente que você consulte a documentação. Inclusive tem vídeos explicando também como que trabalha com esse bloco. Então, dando sequência, a próxima atividade que o equipamento está fazendo é realizar a conversão dos bytes. Lembra que eu falei lá no início? Primeiro é a leitura e, na sequência, a gente precisa converter esses bytes. Por isso que a leitura, quando eu realizo essa leitura, todas as variáveis que eu conseguir ler do meu medidor de energia, elas estarão armazenadas dentro dessa variável aqui, ó. Raw MDB1 é um exemplo, né? É o nosso primeiro vetor. Olha lá. Como é que funciona esse recurso aqui do canal de mapeamento?
basicamente, o bloco, a todo momento, ele está lendo o endereço do dispositivo Modbus, do medidor de energia, e ele está mapeando, ele está armazenando essas informações em um vetor global, mas que é uma memória de dentro do próprio gateway. Olha lá, então aqui eu tenho 4 variáveis. Essas 3 aqui são vetores, né? Então essa HowMDB1 é um vetor de 94 posições que contém todos os endereços que a gente leu do medidor de energia. Então olha que interessante. Agora, no momento da gente fazer o processamento e converter os bytes, eu utilizo essa variável HowMDB1, que é uma variável crua, né, sem tratamento, é mais ou menos isso que quer dizer. E aí eu preciso realizar as funções de conversão. Esse é o objetivo. Então vamos entender qual que é a sistemática aqui. Bom, a gente aproveita de um retorno do bloco, tá? O nosso bloco em Modbus Gateway, ele disponibiliza um parâmetro de saída que indica, que sinaliza o fim do ciclo de comunicação. Ou seja, quando o bloco dispara todos os frames de leitura, ele dispara, por um único ciclo de scan, ele dá um pulso numa saída chamada EndSeek. Ou seja, a gente usa exatamente esse momento para fazer a conversão da leitura. Então, o equipamento lê o nosso gateway lê os frames, e quando chegar no fim, ele sinaliza, aí sim eu executo a minha conversão. É isso que está sendo feito aqui dentro do programa. Então, olha lá, todo o meu código de conversão está dentro desse if. Olha lá, Modbus_Gateway é o nome da instância do bloco, .endSeek. Ou seja, eu estou pegando esse parâmetro de saída. Isso daqui é a mesma coisa que eu comparar se esse valor é verdadeiro. Quando eu deixo assim sem nenhuma comparação, implicitamente eu estou comparando se esse parâmetro é igual a 1. Tá legal? É mais ou menos isso daí. Bom, o que a gente está fazendo aqui? Ó? Estrutura de dados. Isso aqui é interessante. Todas as variáveis que a gente lê e converter os bytes, a gente vai armazenar essas informações dentro de uma estrutura. Isso é uma boa prática de programação, tá? Você organizar as suas variáveis dentro de estruturas. Isso fica mais fácil para você interpretar o seu código da manutenção e depois no momento de exportar as variáveis, para você gerar os endereços que você vai cadastrar na sua plataforma. Tudo isso acaba otimizando. Legal? Então, foi criado uma estrutura. Então, está aqui, ó, as nossas words de aplicação, wapp.cron, que é o nome do fabricante do medidor. Foi o nome que eu decidi colocar aqui para a instância. Ponto número de série. Ele está pegando os primeiros endereços, ó, posição 0 e posição 1, daquele nosso vetor de 94 posições. A tensão trifásica, eu tenho que olhar lá, a posição 2 e a posição 3. Faço a minha rotina de conversão e atribuo esse valor para cá. Tá legal? Então, a estrutura de dados ela está recebendo já todas as variáveis prontas, calculadas, tratadas, tudo bonitinho. Para isso, tem essas duas funções que a gente utilizou, que é essa primeira aqui, ó, que é o int_to. To_udint, tá? É uma biblioteca da HI, é uma função de dentro da biblioteca da HI, que ela recebe dois valores do tipo int e retorna um valor inteiro de 32 bits. Então, a gente usou essa função para o número de série do medidor. E nós utilizamos essa outra função aqui, ó, que converte dois valores inteiros de 16 bits para uma variável real, para uma variável float. É o que essa função aqui está fazendo. Olha lá, então, olha aqui os dois parâmetros dessa nossa função. HowMDB1 é o vetor como um todo, é a instância do vetor. Só que eu estou pegando aqui a posição 3 e a posição 2. Estou passando isso como um parâmetro para essa função. Então, essa primeira variável é de 16 bits, essa segunda é de 16 bits. Duas variáveis do tipo int. E a função ela retorna a minha variável float, já calculada, tratada.
tudo certinho. Tá certo? É mais ou menos isso daí. Bom, aqui a gente implementou também uma estratégia para você determinar quando que a comunicação com o medidor de energia ela está online ou offline. Então, explicando brevemente esse trecho, é o seguinte: se a comunicação entre o gateway e o medidor de energia estiver ok, essa variável aqui, ó, connection MDB, ela está em 1. Ou seja, indica que a comunicação entre o gateway e o medidor está ok. E se essa variável está em 0, significa que está offline. Alguma coisa aconteceu. O medidor desligou, a 485 queimou, o cabo rompeu, alguma coisa aconteceu. A comunicação está offline. Interessante, né? Então, como que a gente faz para tratar e descobrir, determinar isso aqui? Tem várias possibilidades, tá? Existem outras possibilidades também, por variável de sistema, tem outras funcionalidades, outras formas também. Mas a que eu implementei aqui é olhando para os parâmetros de saída do bloco e determinando se está dando sucesso ou se está tendo falha. Essa é a maneira que a gente implementou. Então, o que está sendo feito aqui? Ó? A cada evento read event, novamente, o bloco Modbus MDB Gateway, aliás, o bloco MDB Gateway, ele tem diversos parâmetros de saída, igual eu comentei. Um desses parâmetros indica o fim de aquisição do item, do frame. O que é esse RD Event aqui? Ele vai ficar em 1 toda vez que ele finalizar a leitura de um item como esse aqui, ó, um frame. Então, olha lá, então a cada 4 segundos, esse if aqui é executado. Então, lê o primeiro frame, executa o if, executa o if, executa o if, a cada leitura que ele realiza. Tá legal? A cada item que está preenchido lá na tabela. É mais ou menos isso. Bom, e aí o que a gente faz? Terminou de fazer a leitura de um item, eu verifico. Opa, se o outro parâmetro de saída, se o read code, que é o código de retorno da função de leitura, lá, read code. Se o read code for sucesso, ele conseguiu ler aquele item que ele tentou, disparou o primeiro frame, deu sucesso, incrementa um contador auxiliar de sucesso e reseta um contador de falha. E fica nisso. Então, ele leu o primeiro, deu certo, o segundo deu certo, o terceiro deu certo, o quarto deu certo, ele fica incrementando isso daqui. Beleza? É mais ou menos isso. Se esse contador aqui passou de 12, o que significa isso, 12? Né? Por que eu coloquei 12 aqui? Porque no nosso canal de mapeamento tem preenchido 4 itens. Então, se esse contador estiver igual a 12, significa que ele já conseguiu fazer 3 leituras com sucesso. Então, um primeiro ciclo, o contador vai estar em 4, porque tinha 4 itens. Leu o primeiro frame, o segundo, o terceiro, o quarto. Opa, o contador está em 4. Mais um ciclo, passou um segundo, mais um ciclo. Leu o primeiro frame, segundo, terceiro, quarto. O contador está em 8. Mais um ciclo. Leu o primeiro frame, segundo, terceiro, quarto. O contador está em 12. No próximo, esse contador vai ser maior do que 12. Aí sim, sinaliza que ficou online. Tá certo? E o caso contrário é o seguinte. Se finalizou a leitura de um item e deu falha, ou seja, tem esse if aqui, ó, eu comparei se ele é sucesso. Se ele cair no else, significa que deu falha. Eu começo a incrementar o contador de falhas e já reseto aqui o 0, aquele contador auxiliar de sucesso. Eu faço essa dobradinha aqui, né? Aqui, se está dando certo, eu reseto de falha, e se está dando errado, eu reseto o contador de sucesso. E a mesma ideia. Se eu já tenho mais de 12 itens que eu tentei ler e deu falha, aí sim eu derrubo o meu sinal. Por que a gente implementou dessa forma? Isso aqui evita de qualquer errinho de comunicação que der, o status já cai para offline. Não, aqui tem que dar pelo menos 3 ciclos de erro para o equipamento identificar que a comunicação caiu com o medidor de energia. Tá legal? Essa é a estratégia. Beleza? Prolongou bastante aqui, mas acho que ficou bem detalhado. Bom, avançando aqui na nossa explicação, também foi implementado algumas escritas no nosso medidor de energia. Bom, então,
o próprio fabricante disponibiliza também alguns comandos que a gente consegue mandar para o medidor de energia. Esses comandos estão implementados aqui no comando Modbus Force Single Coil, que é basicamente um comando booleano. Então a gente pode mandar um comando booleano 0 e 1 para esses endereços aqui e o medidor executa ali alguma ação. Zerar algum valor, zerar a demanda, zerar algum valor totalizado, reiniciar o medidor de energia, sincronizar o cálculo de demanda, enfim, ele tem uma série de comandos que você pode mandar para ele. A gente implementou apenas alguns deles. Vou mostrar. Olha lá, no nosso caso, a gente implementou esses 4 comandos aqui, ó, tá? Que é o reset do medidor, sincronizar o cálculo de demanda, resetar todos os parâmetros e os valores mínimos e máximos. Tá certo? Foi o que a gente implementou aqui, só para mostrar o que pode ser feito. Tá legal? Então, como é que funciona isso daqui? Essa estrutura de código que a gente criou permite você fazer o seguinte. Se você quiser mandar um comando para o medidor de energia, quero desligar ele, quero resetar o medidor de energia. Então, você pode vir aqui nessa variável reset medidor, que é uma variável global, tá legal? É uma variável global. O que isso significa? Que você pode mandar um comando de reset por uma IHM, ou por outro CLP, ou pela própria plataforma, pelo portal de telemetria. Vamos supor que você está com o seu dashboard lá monitorando os parâmetros de energia elétrica. E você tem uma tela que você tem alguns comandos que você pode mandar para o medidor. E aí lá você clica num botão, quero resetar o medidor. Você clica, a plataforma escreve no gateway, ela vai escrever exatamente nessa variável aqui, que eu estou mostrando, que é a variável global, olha lá, xeb, é uma variável global, e se essa variável está em 1, ela processa o que está aqui dentro, né? Então eu coloquei aqui uma flag para indicar que aquele canal, que a escrita está sendo feita, né? Então, se o usuário lá da plataforma mandou vários comandos de uma única vez, eu vou processar comando a comando, um de cada vez. Então, reset medidor, chegou esse comando, está em 1, e essa variável que estava false, né? Olha lá, aqui dentro eu já mando ela para true. Para quê? Para não ter a possibilidade de nenhum outro comando entrar na sequência, nem mesmo o próprio comando ficar reenviando. Então, isso aqui garante uma única execução. E aí, eu estou executando aqui uma função que é a conNotifyItem. Essa função tem por objetivo realizar a escrita. Tá legal? Perceba que essa escrita ela é assíncrona. Eu não estou escrevendo a todo momento. Aqui no canal de mapeamento, eu não preenchi escrita por tempo, para não ficar escrevendo a todo momento 0, 0, 0, 0, 0 na variável do medidor. Não tem muito sentido. Então, eu quero fazer isso de forma assíncrona, a partir de um evento, de um comando. Por exemplo, clicar no botão na plataforma, chegar esse comando no gateway e ele manda para o medidor. É isso que eu quero. Então, para fazer isso, para ter esse comportamento, você precisa executar essa função aqui, esse conNotifyItem. Tá legal? E aí esse conNotifyItem, basicamente, ele vem e preenche, né, com o ID, né, ele preenche aqui o ID do canal de mapeamento, lá no seu vetor write_cache, que eu falei no comecinho que a gente só utilizava isso na escrita, né? Nesse parâmetro aqui, ó, write_cache. Ele só é utilizado para os eventos de escrita Modbus. Então, assim que a função conNotifyItem entra, ela preenche, ela popula esse vetor aqui. E o próprio bloco, ele vai vir e vai processar esse comando. É mais ou menos isso. Tá? Então, é isso que a gente tem que fazer para o reset do... Enfim, no exemplo aqui, né, o reset do medidor, o sincronismo e assim por diante. Se eu mandar se eu acionar essa variável aqui, que é um booleano, é isso que está acontecendo. Essa variável só vai deixar executar uma única vez, né? E aí você tem que resetar essa flag aqui para voltar a fazer os comandos, né? Quando que eu reseto essa flag aqui, ó? Porque até agora estava falso e ao executar esse if, você jogou essa variável para true. Quando que ela reseta? Nesse momento aqui, ó. Eu tenho outro trecho de código
que verifica o evento de escrita. O bloco também tem parâmetros de saída que indicam para a gente aqui o evento de escrita. E é a mesma ideia que eu pego aqui. Ó. Então, se houve um evento de escrita, essa flag vai para 1. Logo, esse if é executado. O que eu trato aqui dentro? Eu trato qual que foi o comando que o usuário mandou. Então, olha lá. A gente tem aqui o outro parâmetro de saída, que é o write ID, que ele identifica para a gente qual que foi o endereço, o ID do canal de mapeamento que foi utilizado para mandar o comando. Lembra do ID? Ó? 1, 2, 3, 4. Então, está aqui. Ó. Então, se esse write ID for 1, significa que o usuário mandou um comando para resetar o medidor. Logo, eu reseto esse comando global. Tá legal? Então, se for o reset do medidor, ele vai resetar essa linha. Se for o do sincronismo, ele vai resetar essa linha, e assim por diante. Ele só vai fazer isso para um único cenário, um único ID, porque é um case. Né? Olha lá, esse write ID ele está valendo entre 1 e 4. Tá? Não tem outro valor disponível para ele. Então, ele vai resetar somente o comando que ele executou. Perfeito? Legal. E aqui a gente verifica, né? Olha lá, se aquele comando write modbus buzz está ativo, ou seja, passou por esse if aqui e ativou, mandou ele para true, aqui é o momento que eu reseto ele. Então, eu incremento um contador auxiliar de escritas. Então, toda vez que alguém mandou um comando, todo esse processo vai ser executado e esse count aqui vai incrementar. Um comando, 2 comandos, 3 comandos, para ajudar a gente a debugar. Tá certo? É isso aí. E aqui a gente reseta essa nossa variável write modbus buzz aqui que eu criei, né? Que é essa trava para não deixar ficar mandando vários comandos ao mesmo tempo. Então aqui, como voltou para false, aí eventualmente poderia vir processar esse segundo comando e faz a mesma coisa. Opa, está em false, tá? Acabei de mandar para false. Manda para true novamente, para não executar nem essa linha novamente e nem as outras comandos. E aí faz todo esse processo. Verifica o fim da escrita, qual foi o ID, reseta o comando e reseta o buzz. É mais ou menos isso. Tá legal? É isso aí. Eu já estou com um projeto aberto aqui dentro do HI Studio e vamos abrir aqui, ó, o nosso projeto, as nossas POUs. Então, tem a POU Modbus, olha lá o nosso bloco, com tudo que eu já expliquei, não vou ficar repetindo aqui, olha lá, identifica a conexão com o equipamento, se foi para 0 ou se foi para 1, tá legal? Aqui é a escrita, deixa eu avançar aqui. Olha lá, a leitura e conversão dos bytes. É aqui que está sendo feito a conversão dos bytes que eu li e um mapeamento dentro da estrutura. Olha que legal, essa estrutura ela foi criada aqui. Ó. Olha lá, número de série, tensão, corrente, fator de potência. Tá certo? Então, é isso que a gente está fazendo. Ó. Aqui está a nossa estrutura, que é global, já é uma estrutura global, que ela está dentro aqui dessas duas variáveis, WAPP, olha lá, WAPP.cron é o nome da nossa estrutura, e tem os itens de dentro da estrutura. Está sendo feita a conversão. Tá legal? Olha lá, contador parcial, pegando de outro vetor do RAW-MDB, olha lá, o 3, o 4, que é o código de retorno, e assim por diante. Tá certo? A questão da escrita é aqui que está sendo feito, olha lá. Então, sinaliza que... Aqui, na verdade, né? Ó. Aqui, ó. Então, tratamento dos comandos, que eu acabei de explicar, sinaliza que houve o fim da escrita de um item Modbus. É isso aqui. A POU Modbus é só isso que ele está fazendo, que a gente está fazendo. E dentro do main, da rotina principal aqui, o que a gente está fazendo é o seguinte. Tem algumas rotinas de uso geral, um tick de 1 segundo para uso global, tem algumas funções que eu criei e vou deixar aqui disponível
para fazer a leitura do relógio calendário do CLP, tá? Do Gateway. Para que a gente precisa ler o relógio calendário, Vinícius? Para criar as nossas variáveis de consumo parcial, consumo diário, consumo mensal, aquelas variáveis que não existem originalmente no medidor. Então, foi desenvolvida essa função extremamente simples, ela só acessa ali o RTC do CLP, só que eu converto tudo isso para um padrão int, tá? Então, ela já facilita, tá? Olha lá, eu passo como um parâmetro aqui uma variável do tipo int e a própria função me devolve nessa mesma variável um valor ali do dia, do mês, do ano no formato int, já facilitado. É isso que está fazendo aqui, ó. Então eu passo lá a minha estrutura da hora, minuto, segundo para as horas e para o dia também, dia, mês, ano, passo como parâmetro para a função e ela mesmo retorna para mim nessas mesmas variáveis o valor do dia. Beleza? Aqui está acontecendo uma inicialização das variáveis. Isso aqui é mais para a gente garantir que o RTC do equipamento está ajustado. Por quê? O portal de telemetria, a plataforma IoT, ela disponibiliza um recurso para a gente atualizar o relógio calendário do CLP, ou do nosso gateway. Então, se a sua aplicação precisa de relógio calendário do RTC, olha que interessante, uma vez que o seu equipamento está conectado no portal de telemetria, a própria plataforma fica monitorando esse RTC do equipamento. Então, se ele começa a atrasar muito ou adiantar, ele está descalibrado, a própria plataforma sincroniza esse relógio. Isso é fantástico. Então, é uma maneira de você aumentar ainda mais a precisão ali do seu, né, do RTC ali no seu equipamento, do seu projeto ali, né, no hardware. Então, essa estrutura aqui é para verificar que o RTC está válido assim que você liga o gateway, o equipamento. Tá? Aqui a gente tem a inicialização de alguns valores que a gente cria. Tá? Então, olha que interessante, dentro da minha estrutura global, eu criei um grupo chamado mínimo, que é um grupo ali para eu salvar a tensão mínima, a corrente mínima, o fator de potência trifásico mínimo e da mesma forma para os valores máximos. Então, se eu tenho ali um pico de tensão, por exemplo, eu consigo registrar esse valor máximo. Para isso, eu estou salvando dentro desse grupo aqui na minha estrutura. Tá legal? Então, na primeira conexão, eu inicializo esses campos. Tá certo? E ao longo do programa, olha lá, ao longo da execução do programa, eu vou atualizando esses valores. Então, olha que interessante. Se o valor da minha tensão trifásica que eu estou lendo, esse é o valor atual, o valor momentâneo, né, que eu estou lendo no medidor. Se esse valor atual ele for menor do que o último valor que eu já registrei como mínimo, então, a partir de agora, esse valor passa a ser o meu mínimo. Então, vamos imaginar aqui que você está lendo uma tensão trifásica de 127 volts. Tá? 127. E o valor mínimo que você registrou até então é 125. 127 é menor do que 125? Não. Então, não faço nada. Não executo nenhum processamento. Mas vamos supor que deu uma queda de tensão lá na empresa e essa variável que o gateway leu do medidor, ela foi para 120 volts, por exemplo. Opa, 120 é menor do que 125. Verdadeiro. Executo. Então, a partir desse momento, a minha variável mínima vai valer 120 volts. Ou seja, eu atualizei o meu valor mínimo. É isso que eu estou fazendo. Simples, tranquilo. Beleza? Então, faço isso para a tensão, para a corrente, para o fator de potência, para todas as variáveis que eu quiser criar esse conceito de valor mínimo. Então, olha que interessante. Eu estou criando uma variável que não existe originalmente no equipamento. Esse medidor de energia ele não disponibiliza esses valores mínimo e máximo de várias grandezas, né? Eu precisei criar. Tá certo? É isso que eu fiz aqui. Para os valores mínimos e também faço isso para os valores máximos. A ideia é a mesma. Se o valor atual que eu estou lendo ele dá um pico de tensão, ele é maior do que o último valor registrado, máximo, ele atualiza. Simples assim. Tá certo? Bom, nesse mesmo trecho de código aqui, a gente tem
uma estrutura aqui para identificar a mudança de dia, tá certo? Então, se houver aqui, por exemplo, a mudança de dia, mudou lá, era dia 10, deu meia-noite, mudou para o dia 11. Então, houve mudança de dia, eu executo tudo que está aqui. Eu reseto, né, os valores mínimo e máximo, estou preparando isso para o próximo dia. E também eu zero aqui o meu valor de consumo diário, que eu vou mostrar depois como é que ele está sendo incrementado. Mas aqui eu estou zerando. Dessa forma, esse meu valor aqui de consumo diário, ele está sendo zerado sempre à meia-noite. E ao longo do dia ele vai incrementando, de acordo com o consumo do cliente. Deu meia-noite, ele zera. E fica nesse comportamento. É assim que a gente implementa esse consumo parcial, consumo diário. Aqui que está sendo feito o reset, beleza? Se houve mudança de mês, eu zero o meu consumo mensal. Simples assim, a mesma ideia. Tá? Virou o dia, zero o consumo diário. Virou o mês, eu zero o consumo mensal. Tá legal? E quando que eu incremento esses caras? Aqui, ó. Olha que interessante. A partir da minha variável, aquela variável que só cresce, a minha energia ativa, positiva, disponibilizada pelo medidor, através dessa informação, eu quebro, né? Eu estou fazendo um consumo parcial, tanto para o consumo diário e o consumo mensal. Tá certo? Para isso foi criado esse bloco de função. Tá certo? Eu não vou entrar muito nos detalhes aqui. Isso aqui já está pronto, mas basicamente é um bloco que integra a diferença do valor. Tá certo? Olha lá, tem uma descrição aqui, mas é um bloco extremamente simples. Ele recebe aquela variável que só cresce e nessa variável de acumulador ele vai incrementando a diferença. Então, essa variável aqui ela vai crescendo. 100, 101, 102, 103. E esse cara aqui ele vai incrementando só essa diferença. De 100 para 101 foi 1. Então, incrementa 1. De 101 foi para 102, incrementa mais 1. Opa, está em 2. 3, 4, 5, 6 e assim por diante. É bem útil essa função aí, né? Então, é isso que está sendo feito. Tanto para o consumo diário e o consumo mensal. Tá certo? Bom, acho que a gente conseguiu explicar aqui, mesmo que de forma resumida, toda a funcionalidade do programa, do projeto, e ficou mais ou menos dessa forma. Tá legal?